Olá, amigo, amiga, irmão em Cristo. Bom estarmos juntos novamente para meditar na luz das Escrituras. E você é meu convidado, minha convidada hoje para estarmos lendo, damos sequências à leitura do Evangelho de João, capítulo 8. Logo após a nossa vinheta, você é meu convidado, minha convidada. Diz assim a leitura do Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 21 até o versículo 30. Disse-lhes, pois, Jesus, uma vez, eu me retiro e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado, para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus, porventura, quererás matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podereis ir. E dizia-lhes, vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos diz que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disse-lhes, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, esse mesmo que já desde o princípio eu vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me enviou. E aquele que me enviou estará comigo. O Pai não tem deixado só, porque eu faço sempre que lhe agrada. Dizendo essas coisas, muitos creram nele. Então, mais uma vez, Jesus aqui expondo as Escrituras, expondo a sua vida, o seu chamado, o que Deus lhe considera e tem colocado sobre suas mãos. Jesus dirige aos fariseus e à multidão, enfatizando a importância de reconhecer sua identidade divina e a necessidade de crer nele para alcançar a salvação. Nessa passagem, Jesus relata sua origem celestial, o destino daqueles que não o acreditam. Então Jesus aqui expõe claramente que se as pessoas não crerem nele, que ele é o Salvador, continuarão mortos em seus pecados. Jesus expõe a todos o que estava acontecendo. No versículo 23, vós sois de baixo e eu sou de cima. Eu não sou deste mundo. Mostrando a sua divindade como o próprio Deus. Esperamos que Jesus tenha as mesmas ações, pensamentos e atitudes que nós, todos, e temos. Não queremos admitir que a Bíblia fala que por causa do pecado de Adão somos deformados. Estamos separados e condenados dos nossos pecados. Agimos e pensamos diferentes do projeto de Deus por causa dessa deformação, e esperamos que Jesus tenha as mesmas atitudes, sendo ele o escolhido para reverter esse processo degenerativo. Nunca pensamos ou não paramos, ou quando paramos e observamos essas coisas, nós ficamos talvez incompreensíveis ou incompreendido, porque alguém
pensaria, agiria de uma forma diferente da nossa. Porque nós estamos tão envolvidos com nossos pecados, com as coisas deste mundo, que quando pessoas que professam sua fé em um Deus demonstram atitudes diferentes da nossa, pensamentos diferentes do nosso, achamos que eles são loucos, não damos créditos, ou até mesmo ficamos espantados. Procuramos coisas para condená-los, procuramos coisas para pegar e tirar o crédito, fazer com que as outras pessoas observem as falhas dele. Assim, nós aprendemos com os fariseus. Quando tentam de alguma forma culpar, condenar Jesus, achar falhas para que o povo desacredite ele, mas Jesus é alguém diferenciado em todos os tempos. Por ser Deus, ele já havia o que nós não pudéssemos imaginar. Ele conhecia o nosso interior, nossos pensamentos, o que passava no nosso coração. Tanto é que diversas vezes Jesus demonstra sua onisciência nos capítulos anteriores, como lemos. Mas o nosso foco aqui não é a onisciência de Jesus, não é só a onipotência, mas assim, nosso foco nesse vídeo é demonstrar que no meio de tudo isso ele é gracioso em nos perdoar, nos apontar o caminho para a nossa remissão, para o nosso arrependimento. Por isso temos a necessidade de compreender, de entender quem é Jesus, de onde veio, qual a sua missão. Jesus não é um ser iluminado, um espírito evoluído, somente um profeta ou um mestre. Jesus é o Filho de Deus, enviado para nos trazer a remissão dos nossos pecados. Somos libertados, nosso libertador, nosso salvador. Jesus não é somente um espírito iluminado, um espírito evoluído, um profeta ou um mestre. Ele é muito mais do que isso, e tem que ser muito mais do que isso. Mas para a gente entender quem é Jesus, nós precisamos não gastar tempo, mas investir tempo na leitura, na devocional, na oração. Como o próprio Jesus disse, lá na Santa Ceia, no repartir do pão. Ou seja, em todo o tempo, estarmos juntos com eles, conectados com ele. Se não creres que eu sou, morrereis em seus pecados. Versículo 24, Jesus faz essa afirmação. Crer em Jesus é crer que Deus como Salvador, Libertador. Crer em Jesus é aceitar a vida eterna que Ele nos oferece. Quando Jesus fala, eu sou, é a mesma forma que Deus se revelou a Moisés lá no Êxodo 3,14, quando Moisés, no meio da sarça, pergunta quem és. E Deus fala com Moisés, fala, eu sou. Mais uma vez, Jesus demonstra a sua natureza divina e a sua íntima comunhão com Deus Pai. Com Deus Pai. Então, Jesus agora, ele se apresenta como Deus, eu sou. Nenhum homem, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum rei, nenhum juiz teve essa audácia ou essa coragem de se apresentar como Deus se apresentou a Moisés. E agora Jesus, como Filho de Deus, como Salvador, ele tem essa autoridade de se apresentar como eu sou. O grande é o Salvador, o grande Salvador. Quem és tu? Então aqueles homens perguntam no versículo 25 para Jesus. Jesus já se apresentou, Jesus já fez milagre,
Jesus já apresentou os pecados deles para o povo, Jesus já mostrou o caminho, e mesmo ainda aqueles homens ainda se perguntam quem é Jesus. E talvez você chegou aqui nesse vídeo, depois de ter assistido 25 vídeos sobre o Evangelho de João, fazendo a mesma pergunta: quem és tu, Jesus? E talvez você ainda está usando a sua racionalidade para compreender Jesus. E quando a Bíblia nos fala que Jesus a gente não vai conseguir pela nossa razão, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sãs. Nós só vamos compreender quem é Jesus pela fé. A fé é a certeza e a convicção dos fatos que não se veem. Talvez, cada vez que nós lemos a Bíblia, uma vez, duas vezes, nós não compreendemos, porque nós tentamos ler a Bíblia como um livro normal, um livro comum, mas a Bíblia fala, a Bíblia nos demonstra que ela é a boca de Deus escrita. E como é que nós compreendemos? Quando nós nos conectamos com o autor deste livro. Quando nós oramos, quando nós pedimos ajuda para o Espírito Santo nos fazer e nos trazer um entendimento das Escrituras. Aí nós começamos a compreender quem é Jesus, quem é Deus, qual é o seu propósito, porque eu estou aqui. E essa pergunta, quem és tu? Nós teremos a resposta bem clara e não chegaremos, talvez, antes da crucificação de Jesus, perguntando da quem era Jesus. Talvez nós já seremos que nesse povo, quando Jesus se apresenta, ele diz aqui, ó, que muitos já creram nele. Quando nós olhamos aqui, no versículo 30, no finalzinho desse trecho, ó, dizendo essas coisas, muitos creram nele. Ou seja, muitos receberam essa palavra e estavam com o coração aberto e puderam ter a revelação completa do projeto de Deus. Em pequenas palavras, em um trecho muito curto da conversa com Jesus. Quando aqueles homens fazem essa pergunta a Jesus, revela sua cegueira espiritual e a dificuldade de aceitar as verdades que Jesus está anunciando, mesmo vendo tudo o que Jesus já havia realizado. Mas Jesus não perde o foco e continua a ensinar. Quando levantares o Filho do Homem, no versículo 28, Jesus fala abertamente dos acontecimentos futuros sobre a sua crucificação. A crucificação irá expor sua maior revelação e a sua identidade e missão. A cruz é o sinal de vergonha e morte e será instrumento de Deus para revelar seu amor e salvação no mundo. E é por isso que nós usamos esse sinal no nosso canal, a cruz, porque a cruz é o nosso ponto de partida. Não, a cruz não é o ponto de partida. A cruz é o sinal de que Deus amou o mundo, mas o ponto de partida da nossa fé está lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. E por causa da desobediência do homem, da criação de Deus, nós sofremos todo o processo de pecado, degeneração, expulsão do jardim, até que Jesus viesse e remisse o homem através da cruz. Por isso a cruz, para nós que cremos, é salvação, é remissão, é redenção, é esperança.
mas para aqueles que a rejeitam, é condenação eterna. Precisamos observar isso, porque quando chegarmos diante de Deus, nós achamos que vamos ter desculpa, mas eu nunca ouvi falar do Senhor. Eu nunca tive essa oportunidade. E nós não vamos poder dizer isso. Porque quando nós olhamos as notícias do mundo inteiro, nós vemos esse sinal. Quer seja país islâmico, quer seja país católico, quer seja país cristão, quer seja país muçulmano, quer seja país budista, quer seja país ateísta. Em algum momento, aquela nação viu esse sinal, que aponta para a nossa salvação, que aponta para a nossa remissão, que aponta para um Deus que teve um amor inexplicável de entregar o seu Filho Jesus, o seu único Filho, para morrer em favor dos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter a sua graça, a sua misericórdia ao nosso favor, para que nossos pecados fossem ou tivessem a oportunidade, mas acho que talvez não seja essa palavra, mas nosso pecado fosse pago para que hoje nós tivéssemos salvação, para que nós fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus. E sabendo disso, nosso adversário tenta nos acusar, tenta nos culpar, tenta nos desanimar, tenta nos tirar desse caminho, para que nós não encontremos a salvação em Cristo. E nós que já encontramos, por mais que venham as lutas, por mais que venham as dificuldades, nós temos a certeza e a plena convicção que a nossa vida aqui é somente passageiro, mas o nosso alvo, a nossa meta, é a morada celestial. Como diz aquele louvor, meu alvo é o céu. Então, nós precisamos manter o nosso foco, manter a nossa meta, manter nosso coração ligados com as coisas de Deus. Essa passagem deve nos levar a refletir qual o lugar de Jesus em nossas vidas. Ela nos deve fazer medir quanto estamos próximos de Jesus. Ela nos leva a querer reconhecer Jesus como Filho de Deus, a confiar nas suas palavras e a viver nas luzes da verdade. Além disso, somos chamados a viver em obediência a Deus, assim como Jesus nos ensina, não buscando nossos interesses, mas a vontade do Deus Pai. Esse é o caminho para a nossa redenção, para a nossa salvação. E para finalizarmos esse vídeo, essa passagem nos leva a examinar a nossa própria fé, sabendo quem é Jesus. Estamos respondendo ao seu chamado de arrependimento e fé? A nossa resposta determina nossa relação com Deus e o nosso destino eterno. Que possamos, com humildade, aceitar a relação de Jesus e segui-lo com fidelidade e amor. Você viu que aqui eu termino com a palavra fidelidade e amor. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos pecar, mas em tudo isso, nós temos um Deus gracioso que está pronto a nos perdoar. Se confessados o vosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. Por isso, amado irmão, amada irmã, seguidor aqui do canal CRB, precisamos ter essa resposta bem clara na nossa mente, no nosso coração, quem é Jesus. Quem é Jesus? Para mim, quem é Jesus para você? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus se entregou naquela cruz
não por obrigação, não por favor a Deus, mas porque nos amou. Ele nos amou ao ponto de mesmo passar por humilhação, mesmo passar por dores, não retrocedeu. Mas ao terceiro dia, que a sua sepultura estava vazia. Porque a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde pará-lo, porque ele era Deus. E ele mais uma vez provou sendo Deus, quando aquele anunciou que iria morrer, e depois de 3 dias os homens iam ver que o que ele estava falando era verdade, se concretizou quando ele foi crucificado. Os homens provavelmente devem ter gritado aos 4 lados da terra: vencemos este impostor, vencemos este que era um agitador que nos preocupava. Mas quando souberam que Jesus havia ressuscitado, e eu acho que aqueles homens ficaram muito, muito preocupados, para não dizer outros nomes. Talvez o próprio inferno não dava tanto crédito, mas quando viu Jesus ressuscitado, que a sua escravidão espiritual havia acabado com a ressurreição de Cristo, e que talvez aquela falsa sensação que o diabo tinha de tomar conta de tudo tinha se encerrado, ou nós imaginamos que o diabo tem essa liberdade, porque quando nós lemos o livro de Jó, e ele vai pedir permissão para Deus para tocar sobre Jó, e Deus impõe limites e condições, nós vemos que o diabo, ele não bota tanto medo, ele é tão limitado quanto eu e você, mas porque nós não conhecemos as Escrituras, nós ainda ficamos subjugados sobre a escravidão dele, do pecado, das nossas necessidades, dos nossos afazeres. Uma vez o pastor José Bruno da Casa da Rocha falou algo muito pertinente, gravei no meu coração. O diabo não precisa estar no controle de tudo, não precisa ser adorado. Se ele convencer que você tem prioridades, ele já ganhou. E é verdade, porque quando nós olhamos para as Escrituras e mostra que Deus tem que ser a nossa prioridade, que Deus tem que ser o centro da nossa adoração, que Deus tem um propósito para a nossa vida, Deus tem... E quando nós tiramos Deus de cena e colocamos o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, o diabo já venceu. Foi o que ele fez com aqueles religiosos, manipulando os homens através daqueles fariseus, encheram o coração daqueles homens, talvez colocaram em seus corações que eles são poderosos, eles são os donos da verdade, e aqueles homens durante muitos anos se acharam o dono da situação, mas não contavam com Deus vivo e poderoso se materializando em Jesus e vindo acabar com todo aquele rastro de destruição e religiosidade daquele povo. A cruz representa liberdade, livramento, restauração. E é por isso que cremos nela. Que Deus possa vos abençoar e que a gente se encontre aqui no próximo vídeo para a honra e glória do nome daquele que venceu na cruz do Calvário. Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, faça como muitos irmãos, irmãs, amigos, amigas, seguidores aqui do canal já fizeram.
Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.